Patrícia Teixeira Santos, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela, desde 2007, é docente da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, do Instituto l'Afrique des Le Monde, da Universidade de Bordeaux, se eu estiver correto na pronúncia. Departamento de Estudos Africanos, da Universidade de Delhi, na Índia. Tem experiência na área de História, atuando principalmente nos seguintes temas: África, historiografia, África contemporânea, resistência anticoloniais, religião e sociedades africanas contemporâneas. Então, vamos lá. A gente hoje vai fazer uma reflexão sobre o ensino de História da África, partindo de um espaço que a gente conhece muito pouco, mas que é extremamente importante para a política interna do continente e para fazer a gente refletir uma série de questões ligadas à cidadania, busca de direitos, transformações sociais, que esse espaço tem vivenciado e que nos convida... Está gravando? Acho que sim, está gravando sim. E que nos convida necessariamente a uma reflexão e um diálogo com essa África contemporânea que se apresenta para nós. Então, eu vou fazer essa fala em 3 partes. Uma primeira, uma consideração geral, falando dos 20 anos da Lei 10.669, de 2003, a importância dessa lei, o que essa lei suscitou no campo brasileiro de pesquisas e estudos de educação, história, né? E que a gente pode usufruir disso. Esse estudo sobre o Sudão também foi muito desenvolvido dentro desse contexto, e, a partir disso, os desafios que, a partir dessa história do Sudão, dos exemplos que eu vou dar de lá, que a gente pode trazer para a nossa reflexão, trazer para a nossa experiência regional, para a nossa experiência nacional, e estar olhando hoje o planeta a partir de questões que não se resolvem, não necessariamente no âmbito local, mas que necessariamente precisa de consenso global de transformação. Então, essa primeira parte é falar da importância da Lei 10.639, de 2003. Essa lei ela foi promulgada em 3 de janeiro de 2003, que torna o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira obrigatório em todos os níveis de ensino. Anteriormente à Lei 10.639, haviam no Brasil poucos centros de estudos africanos, notadamente havia o da USP, aqui em São Paulo, havia o Centro de Estudos Afroasiáticos, que foi muito importante na minha trajetória de vida, e de uma série de professores de História da África que foram formados no Rio de Janeiro, e o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. Anteriormente à Lei 10.639, havia também inúmeros grupos ligados ao movimento negro, à cultura negra, que criaram propostas, currículos de ensino de História da África. Então, a Lei 10.639 ela é fruto não só de um esforço acadêmico, mas, sobretudo, dos movimentos sociais que queriam realmente, entendiam que ensinar a história da África era algo que atravessava a nossa principal luta, que é a luta da cidadania e da superação do racismo. Então, quando foi aberta essa possibilidade pelo primeiro governo Lula de se pensar o lugar da África, o lugar da relação do Brasil com a África, essa lei ela teve uma enorme proporção quando ela foi promulgada. Ela abriu as universidades brasileiras para esses profissionais, né, que são os professores de História da África. Primeiramente, isso vai acontecer nos departamentos de História, então eu sou bem da primeira geração favorecida pela Lei 10.639, né, que vai para a Universidade Federal de São Paulo. Eu ajudo a construir localmente, né, o currículo da disciplina, depois chega uma colega que trabalha mais a parte da diáspora, eu trabalho mais as relações dos países africanos entre si e da África, né, numa perspectiva também mais global. E a colega trabalha a dimensão da diáspora, da afrodiáspora, e o Brasil nesse contexto afro-brasileiro. E, além disso, foram criadas diversas linhas de pesquisa em programas de pós-graduação em História, que começou a habilitar
os estudos africanos como uma especialidade da área do ensino de história. Então, nós temos em diversas universidades brasileiras o profissional que trabalha com o ensino de história da África, e na maior parte dos departamentos de história no Brasil, esse ensino de história da África é uma disciplina obrigatória, né? Então, isso tem, ao longo desses 20 anos, mestraram e doutoraram diversas pessoas no país inteiro. O ensino de história da África e da cultura afro-brasileira começou a chegar no ensino médio e também nas escolas do ensino fundamental 2, né? Do fundamental 2, alguns estados do fundamental 1 também, mas a gente passou, como também a história, né, a história trabalha com essa perspectiva também, a gente passou também por conflitos e retrocessos, né? A história não é só avanços, mas é também lidar com os conflitos e retrocessos. E nos últimos tempos, esses retrocessos não acabaram com os estudos africanos, mas limitaram esse crescimento, essa presença dessa área disciplinar nas universidades brasileiras. Então, a luta hoje é consolidar o que conseguimos construir, aprofundar o diálogo e, se possível, expandir, né, a obrigatoriedade do ensino dessa disciplina nas universidades e em todas as redes de ensino. Esse é um primeiro aspecto. E uma coisa que eu queria dizer é que, a partir do ensino de História da África, em 2003, surgiram duas outras grandes áreas que vão estar muito presentes nos departamentos de educação, que são os estudos das relações étnico-raciais e história afro-brasileira. Então, desse primeiro grande esforço de história da África, surgiram mais essas duas áreas. E os estudos das relações étnico-raciais no Brasil têm prosperado imensamente, formado muitas pessoas, mas essa área de estudos étnico-raciais tem acontecido mais a presença, a atuação e a formação de professores na área da educação, da pedagogia, né? A área de letras também está desenvolvendo, já tinha alguns esforços, mas a partir da Lei 10.639, a gente tem aí uma vigorosa literatura africana e afro-brasileira sendo trabalhada, né? A Verônica Prudente é uma grande representante dessa geração de professores brilhantes que estão levando para o Brasil afora os estudos de literatura africana e afro-brasileira, e tem também na área da filosofia alguns colegas trazendo discussões, aportes de intelectuais africanos e também fazendo um esforço muito bonito e muito difícil de traduzir para o público brasileiro o que a gente chama de princípios civilizatórios africanos, ou seja, como determinadas comunidades africanas em espaços muito importantes têm colaborado de uma forma universalista em repensar as relações no planeta, e repensar a solidariedade humana, e repensar os valores políticos e a educação, né? Então, um dos movimentos mais famosos que as diversas comunidades africanas têm promovido para o globo, alguns de vocês devem conhecer, é o Ubuntu, né? O movimento do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? Então, esse princípio do Ubuntu está também dentro dessa perspectiva do que a gente chama de valores civilizatórios africanos, que começa, num contexto mais recente da história da África, no início dos anos 2000, há diversos conflitos, há diversas guerras civis que acabam no continente. E há um momento que vai de 2003, que vai ser o fim da Guerra Civil em Angola, que foi a mais longa guerra civil que se presenciou no continente africano. Anterior a ela foi a Guerra Civil Moçambicana, que terminou em 1992. Então, havia uma esperança de que o comunitarismo africano, os valores comunitários, aquilo que, apesar das guerras, não se perdeu, mas que foi até uma estratégia de resistência, que esses valores também poderiam ser comunicados e partilhados em outros contextos, em outros continentes, né? Dentro dessa perspectiva que se conhece do Ubuntu, né? Esse é um dos movimentos. E o Ubuntu ganha muita força na África do Sul, num contexto da metade do primeiro governo de Nelson Mandela, quando ele tem que enfrentar o fim do apartheid, o fim legítimo, né, o fim jurídico do apartheid, e é necessário construir
pontes entre as pessoas, redes de solidariedade. O Ubuntu se espalha pelo Brasil, o movimento negro é fortemente cativado, né, por essa filosofia do Ubuntu, e o eu sou porque nós somos é a forma mais profunda de proximidade, de lembrança da nossa experiência humana. E nesses contextos das atuais guerras que a África tem passado e também a Ásia, o Ubuntu tem se tornado uma forma de pensar francamente mobilizadora de pessoas, né, e que tem suscitado também uma série de movimentos de solidariedade educacional, intelectual, de reconhecimento de direitos políticos, de direitos individuais também. Então, esse nosso ensino de História da África vem da nossa luta anterior, né, à Lei 10.639, fortemente pautada pelos movimentos sociais, especialmente pelos movimentos negros e movimento antirracista. A partir de 2003, a gente tem todo o investimento acadêmico na criação dessa área disciplinar de História da África. A partir de 2005, a gente tem o surgimento dessas duas áreas muito importantes, né? Estudos afro-brasileiros, e surgimento não é que não existisse antes, mas que ganha impulso nas universidades brasileiras, os estudos afro-brasileiros e as relações étnico-raciais, que vão acontecer mais na área da pedagogia, né? Da formação de professores e de especialistas de educação. E mais contemporaneamente, a partir, sobretudo, de 2010, que eu vou estar falando aqui da criação do Sudão do Sul e por que a criação do Sudão do Sul é tão impactante, essas filosofias comunitaristas, universalistas, de solidariedades entre as pessoas na África começam a ser mais conhecidas pela gente, até porque, desde 2003, vai se construindo uma sensibilidade pública para o que vem da África, não na perspectiva do afropessimismo, mas numa perspectiva de que há muita coisa interessante produzida pelas sociedades africanas, pelas universidades africanas, pelos educadores africanos, pelos filósofos africanos, há diversas soluções que essas sociedades constroem para desafios do contemporâneo, que é muito interessante a gente aprender. Bom, agora vamos falar do Sudão dentro desse contexto, né? Eu comecei a estudar o Sudão bem anterior à Lei 10.639, mas a Lei 10.639 dá um sentido para esse estudo muito profundo, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso no Prof. História, né? O trabalho do Prof. História é extremamente importante, e aí então eu vou tentar trazer o que eu penso que pode ser uma contribuição para vocês, para a reflexão da formação de vocês aí como mestres e pesquisadores do ensino de História. Então, em primeiro lugar, falar que é a partir da lei, antes da lei 10.639, quando se ensinava a África, acho que alguns de vocês já vão lembrar disso da escola, mas algumas pessoas que são meus contemporâneos já vão lembrar disso na universidade. Quando se falava de África, se falava em dois momentos. O primeiro momento era quando se introduzia a escravidão nas Américas. E o segundo momento é quando se falava das lutas de independência na África. E acabou. Né? Então, eram dois momentos que a gente ouvia falar da África. E se ouvia falar da África no singular, e sempre pela ideia, né, da violência sofrida que a África sofre. Né? Sempre a violência de fora para dentro. Né? A violência da escravidão, depois a violência do colonialismo, e junto com o colonialismo já era dada as lutas de libertação nacional na África. Então, a gente tinha uma relação com a África muito episódica, né? Sempre numa perspectiva de que ou eles são escravizados ou eles estão lutando. Mas não tem a ideia de como as pessoas vivem, de como são as vivências dos africanos, como eles constroem suas vidas, como eles constroem seus caminhos, e o que os africanos têm, as africanas e os africanos, né, de tão interessante que pode colaborar imensamente para se pensar uma ética coletiva, especialmente num momento que eu acredito que não é só a crise da ética coletiva que a gente vive agora em 2023, mas também de uma crise do próprio sistema capitalista. Tá? Essa é a minha forma de estar vendo essa situação. E aí, nessa chave de leitura, o Zé Maria falou para mim, como você sabe inglês
e a gente, em relação a essa historiografia britânica, a gente está muito longe, por que você não estuda o Sudão? E aí ele vai me dar uma chave de leitura fundamental. O Sudão foi, até 2010, o maior país da África. E no Sudão aconteceram as maiores revoltas anticoloniais da história da África, que a gente não estudava no Brasil porque não tinha manual em português, ou livro em português, ou pesquisa em português que as pessoas pudessem aprender. Então, vocês imaginam que o pouco que a gente estudava de colonialismo omitia, não citava a história do território que viveu as maiores revoltas anticoloniais africanas. Então, quer dizer, além da gente ter o ensino de história da África muito refratário, assim, não tinha uma consistência, eram temas avulsos que não se articulavam. A história das maiores revoltas anticoloniais da África que ocorreram no Sudão, o público brasileiro ignorava completamente. E aí ele me falou assim, estudar o que é próximo é incrível, mas estudar a alteridade absoluta é aprendizado. O Sudão é a minha alteridade absoluta. Eu não sou sudanesa, eu não tenho parentes no Sudão, eu não sou muçulmana, eu não sou descendente de nenhum dos povos do Vale do Nilo, mas ter feito essa opção me ensinou a ser a professora de História da África que eu sou hoje. Né? Então, em primeiro lugar, né, falar do Sudão para vocês, eu estou falando do espaço, do território, das sociedades, da experiência de maior vivência de revoltas anticoloniais. Né? E dessas revoltas, a maior de todos os tempos, que chegou a criar um Estado, e esse Estado durou 17 anos, foi a revolta mardista. Só para vocês localizarem onde é o Sudão, e a partir de 2010, o Sudão do Sul. Então, esse mapa, não dá para ampliar, né, querida? Vamos ver aqui. Ótimo. Tá bom. Esse mapa político, né, da África contemporânea, se vocês verem, abaixo do Egito está o Sudão. Então, você tem a capital Khartoum e uma parte mais rosa aqui embaixo, chamada Sudão do Sul. Então, nesse espaço que não tinha divisão, tá? Que é o atual Sudão, o Sudão do Sul, o norte de Uganda, aqui Uganda está aqui abaixo do Sudão do Sul, o norte de Uganda, ao lado, o norte do Quênia e o sudoeste da Etiópia. Toda essa região foi uma unidade política chamada Estado Mardista, ou Antigo Sudão Mardista. E nesse espaço ocorreu a maior revolta anticolonial, que por 17 anos nenhuma potência europeia conseguia controlar. Essa história ela é desconhecida da gente, mas muito conhecida mundialmente. Essa história ela se tornou o símbolo de dois grandes medos que o Ocidente vive, a islamofobia e a arabofobia. O Sudão é um país árabe, né, na África, e o Mahdi, né, que significa, né, em árabe, aquele que é bem guiado, ele vai fazer um movimento religioso e político de unir povos muito diferentes por causa da interferência colonial inglesa e francesa. Né? E essa região ela é uma região de história insubmissa, eles são insubmissos. O movimento do Mahdi dura 17 anos, ele morre, ele tem um sucessor, e para esse movimento ser destruído, isso mobilizou um esforço da Inglaterra que vai levar o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e os Estados Unidos da América a participarem de uma guerra na África pela primeira vez. A Inglaterra vai convocar todos esses países que foram colônias inglesas para formar um imenso destacamento para tomar o Sudão. Um desses soldados que vai acompanhar esse imenso destacamento é um tenente que vai se tornar primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, que é Winston Churchill. E ele vai escrever um primeiro relato sobre essa história chamada Guerra de Omdurmã. Omdurmã é a cidade sagrada no Sudão que está enterrado o Mahdi até hoje.
E nesse livro, A Guerra do Omdurmã, ele diz o seguinte: tudo que a gente pensava sobre os africanos e sua inferioridade não procede aqui. A gente pensava que as nossas armas, as metralhadoras giratórias, venceriam esses africanos. Não venceram. Porque não só eles ganharam das outras tropas inglesas, como eles pegaram as nossas armas, os nossos mestres de tiro, aprenderam a tirar com nossas armas e nos venceram com as nossas próprias armas. A segunda coisa que se pensava é que essa revolta era uma revolta de desesperados, de pessoas movidas pela fome, pelo desespero, e se descobre que é uma revolta política. Gente, quando eu fiz graduação, de 89 a 92, eu aprendi na faculdade que na África não se tinha movimento político, que a África ela tinha movimento religioso, que a política, quando chega na África, ela chega mal feita, e que os estados africanos eram estados frágeis. Aí, quando eu começo a pesquisa da história do Sudão, eu descubro que é um estado organizadíssimo, que até hoje ficou na memória do povo sudanês como exemplo de êxito, de união, de sucesso, no século XIX, e um Estado que tinha uma tipografia e que tinha escritores que escreveram a história do Mahdi, e que eu tive a oportunidade, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, de ler esses escritores. Foram feitas traduções dessas obras, dessas fontes para o inglês, e as fontes que estavam em árabe, eu contei com o professor Abdubad Sidar Med, que era um sudanês, professor que morava no Rio de Janeiro, que me fez as traduções, né? Além disso, eu li um conjunto de fontes que era inédito na época, eu apresentei uma candidatura e consegui para a Itália trabalhar com essa documentação dos missionários do antigo Instituto das Missões pela Nigrícia, que são conhecidos hoje como missionários e missionários combonianos. Eu acho que deve ter em Roraima missionários combonianos, mas eles, no passado, no século XIX, eles eram chamados missionários ou missionários do Instituto das Missões pela Nigrícia. Nigrícia é o termo em latim para a África. E esses missionários eles foram prisioneiros do Mahdi e produziram muitos relatos, documentos e experiências sobre as experiências deles e sobre o que era essa experiência do Estado Mahdista, ao nível de organização, e que, pelo que eu pude ler e pesquisar e entender, em primeiro lugar, não tem nada na história dessa revolta que revelasse um ódio contra o Ocidente, um ódio contra os cristãos. Havia, sim, um questionamento do que aqueles países europeus queriam fazer com aquelas terras, queriam tomar as terras dos africanos e queriam reduzir os africanos ao trabalho forçado, gente. Havia esse questionamento nas fontes produzidas pelo próprio Mahdi, nas fontes produzidas pelas lideranças do Mahdi, e nas fontes produzidas pelos prisioneiros europeus havia isso, a percepção que o Mahdi tinha de que essa forma que os europeus se aproximavam da África era para tomar terra e para reduzir a população ao trabalho forçado. Eles fazem uma leitura política disso muito impressionante. A outra coisa extremamente importante que se percebe é que aqueles estrangeiros eles não eram inimigos. Eles eram vistos como pessoas que tinham comportamentos e técnicas próprias que esses muçulmanos poderiam se apropriar para garantir a governabilidade daquele Estado e daquela experiência. E o Estado mahdista sobreviveu mais pela sua maleabilidade de incorporar pessoas e incorporar experiências do que a historiografia dizia, ao contrário do que pelo seu ódio ao Ocidente, pelo seu fundamentalismo religioso, né? E aí foi uma coisa muito cara que eu aprendi nessa experiência, de que a gente não pode olhar para espaços que nós não conhecemos a partir das lógicas que nós vivemos no mundo de hoje, né? As sociedades muçulmanas, elas são pluriétnicas, elas estão presentes em todos os 5 continentes, elas têm histórias muito diferenciadas. Eu não posso reduzir todas essas sociedades à ideia de um único Islã e projetar sobre essas sociedades o preconceito, o ódio
que os países ocidentais têm sobre essa religião, sobre os praticantes dessa religião, que são pluriétnicos, né? Nós temos indonésios, nós temos chineses, nós temos brasileiros, nós temos africanos, nós temos asiáticos, nós temos latino-americanos, nós temos norte-americanos que são ligados à religião e que vivenciam essa religião de formas muito distintas, e que a situação da mulher nesses espaços ela é muito diferenciada. Há muito debate entre os muçulmanos sobre as restrições que as mulheres sofrem. Há muitas muçulmanas que têm uma voz importantíssima, que questionam as restrições que as mulheres sofrem. E as sociedades muçulmanas, assim como a gente, não têm o mesmo comportamento e não são as mesmas ao longo da história, né? Nós nos transformamos no espaço do tempo. E o que eu descobri nessa história do Sudão e da revolta mahdista foi uma sociedade extremamente complexa, que construiu alianças de interesses extremamente interessantes e que produziam textos escritos pelas africanas e pelos africanos que participavam desse movimento para entender que mundo diferente era aquele. Quem são aquelas pessoas que estavam ali? Então, do ponto de vista historiográfico, foi a maior emoção da minha vida, né? Descobrir tantas vozes africanas que se expressavam por escrito, que também codificavam tradições orais, traziam a tradição oral dos diversos povos, que foram também tornadas textos escritos, e que me lembrou muito um texto que eu recomendo muito para vocês lerem. Eu recomendo 2 textos que são além da minha aula, não são no espaço do Sudão, não ocorrem no espaço sudanês, mas falam muito sobre os estudos africanos de cultura, que é sobre as civilizações orais. Então, tem no volume 1 da História Geral da África da Unesco 2 textos, as civilizações orais do Jean Vancina e a tradição viva do Amadou Hampateba, em que eles falam, né, como essas diferentes sociedades africanas produzem conhecimento, produzem linhagens de poder, produzem estudos científicos através das tradições orais, da oralidade. O quanto que essas tradições orais são dinâmicas, e elas estão muito falando também da dinâmica dessas sociedades, como essas sociedades lidam com o presente e mobilizam o passado a partir da tradição oral. E isso eu vi muito fortemente nessa pesquisa na história do Mahdi e do Sudão, né? Outra coisa que eu percebi também é que os europeus que se tornam prisioneiros do Mahdi também se transformam nessa experiência. No início, eles se sentiam superiores racialmente àquelas pessoas todas, e no final eles vão falar de atos heróicos, de esforços, de conhecimentos científicos, de percepções de mundos, de valores civilizatórios que eles jamais poderiam imaginar que os africanos possuíam, né? Então, há 29 anos, gente, eu me dedico ao estudo da história sudanesa. Comecei com esse estudo da história do Mahdi e segui pelo século XX. Por que estudar o Sudão para mim foi importante? Porque foi estudar um espaço africano que, para os africanos, para as universidades de toda a África, é extremamente importante. A gente não estuda aqui, mas eles são muito estudados na própria África. Segundo, através dessa história do Sudão, eu estudei também as possibilidades políticas que são construídas de encontros de culturas, mobilização de saberes. Isso, Nayara, isso mesmo. A Chimamanda está lá na Nigéria, mas ela traz essa discussão, né, do perigo da história única, né, tem um livro dela muito lindo sobre o feminismo, que vem dessa experiência dela da Nigéria e que também vem da experiência dela, né, de lidar com o universo afro-americano, né, nos Estados Unidos. Muito obrigada, Nayara, aí, pela lembrança. E aí tem um texto que eu indiquei para vocês, que eu faço um estudo desses 100 anos, né, desses 120 anos da revolta mahdista. Eu falo também de como estudar um espaço tão diferente mobiliza você, de fato, a fazer os chamados estudos sul-sul.
né, como eu, do sul do mundo do Brasil, estou estudando um outro sul, que é o Sudão, né? E eu encontrei na Índia um espaço de reverberação do meu trabalho. Nesse meu trabalho foi traduzido para o inglês, publicado pelos indianos. Eu fui para a Índia por conta dessa pesquisa, e os indianos têm uma história no Sudão muito forte, porque há colônias indianas. Professora, por favor, me ajude. Você tem um cursor? Aí você pode passar o cursor da Somália até a Suazilândia, vai mostrando para eles essa costa índica, por gentileza, professora Mariana. Essa costa índica, que aqui é o Oceano Índico, né? Essa costa índica tem uma presença de indianos há mais de 2.000 anos, de colônias indianas. E esses indianos têm uma vida imensa na África, a ponto de, hoje, na Índia, se reconhecer os afro-indianos, os chamados Siddhs, como parte da história da Índia também. E, do ponto de vista político mais contemporâneo, a luta do Nelson Mandela não só vai libertar a população negra do apartheid, mas também os asiáticos que eram vítimas de apartheid. E não sei se vocês sabiam, Nelson Mandela é herói nacional na Índia, junto com Mahatma Gandhi. Então, assim, são... Onde que você quer que eu coloque o cursor? Vai da Somália até a Suazilândia. A Somália é aquela pontinha que parece um chifrezinho, tá, bem mais para cima do mapa, isso. Então, gente, vai olhando que a professora vai passar o cursor devagar pela costa oriental africana. Todo esse espaço da costa oriental africana é povoadíssimo de colônias indianas e de indianos e de descendentes de indianos que estão na África há 2 milênios, né? E a história do Sudão é altamente influenciada por esses indianos. Muçulmanos indianos que fizeram revolta contra os ingleses vão para o Sudão condenados a degredo. Quando a pessoa o que é degredo? Quando uma pessoa é julgada e condenada, ela é mandada para uma terra difícil, distante, nada a ver com ela, para ela morrer em função das condições ambientais, tá? Então, muitos muçulmanos indianos eram degradados no Sudão. Só que o que vai acontecer? Obrigada, é isso mesmo, Sérgio, não existe uma história única aí da Chimamanda. Agradeço aí pela contribuição. Então, o que vai acontecer, meu povo? Quando estoura a revolta mahdiста, e é uma revolta que é muito baseada na escrita, os indianos, os muçulmanos degradados, vão participar dessa revolta, apoiando o Mahdi, e eles conseguem entrar em contato com seus familiares no sul da Índia, que começam a fornecer pólvora, que era a munição das armas, e fornecem tinta e papel para essas pessoas escreverem as histórias. Então, gente, olha esse mundo sul se articulando na segunda metade do século XIX, já para produzir suas histórias, né? Então, eu digo que eu me sinto muito honrada, né, de poder estudar um pouquinho, né, da história, dessa imensa história sudanesa, e de dizer para vocês como que, através dessa história sudanesa, e a partir do momento que eu tive que descolonizar minha cabeça, né, para entender a dinâmica dessa sociedade por essa sociedade, eu pude entender um mundo afroasiático totalmente articulado, né? Em que movimentos e processos políticos que aconteciam na África reverberavam na Índia, do tipo, as pessoas comentavam nas feiras, as pessoas se preocupavam, saíam no jornal as notícias que eram escritas pelos próprios indianos, apesar de toda a dificuldade que eles passavam pelo domínio colonial inglês, né? Então, esse esforço que a gente chama de uma escrita descolonizada não é um esforço de hoje, né? As sociedades africanas e asiáticas estão escrevendo sobre esse mundo duro, cruel, do capitalismo, do colonialismo, já desde o século XIX e até para trás. Mas essa forma que a gente encara e faz os estudos pós-coloniais é nossa. É diferente de como eles estão entendendo a época, porque eles não sabem o futuro, né? Eles não sabem o que se transformou aquelas sociedades, aquela experiência e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção que é muito interessante, né?
como essas sociedades africanas elas são profundamente cosmopolitas, como esse espaço sudanês era completamente cosmopolita e que muitas forças dentro da África e da Ásia apoiaram o Mahdi na luta contra os ingleses. Outros povos na Ásia que sofreram, no caso aí a Índia, né? Outros povos da Índia que sofriam com a opressão dos ingleses pegaram navios e atravessaram o Índico e foram se juntar ao mar de gente para lutar contra os ingleses. Eu fiquei fascinada. Mas o Sudão foi a grande escola nesse sentido. Primeiro, de que foi um movimento que assustou tanto o mundo ocidental, assustou tanto as metrópoles europeias, assustou tanto esse norte do mundo, que se produziram imagens do Mahdi demoníacas. Tinham desenhos do Mahdi que chegavam a fazer chifre, gente. A sobrancelha dele se transformava em chifre. Uma coisa impressionante. Eu tenho um colega estadunidense, o Clifford Welsh, que é um amor de pessoa. Ele me disse: Patrícia, você fez a tese do bicho-papão da minha infância. Eu, quando era criança, lá nos Estados Unidos, eu aprendi que o Mahdi era o demônio. Eu tinha medo dele. E você fez uma tese sobre esse ser, que eu tive medo dele a vida toda. Nós, estadunidenses, nós tínhamos medo. Os estadunidenses que têm entre 60 e 65 anos tinham medo do Mahdi, né? Então, você humanizou essa figura, você trouxe essa figura para a gente, né? E não foi fácil, porque é uma alteridade absoluta, é uma pessoa totalmente diferente do meu campo de experiência, de religiosidade, de vivência, de conhecimento historiográfico. Agora, esse livro está dando base a uma literatura fantástica. Tem um autor um jovem autor que está criando uma ficção fantástica baseada nesse meu livro, né? Que é uma outra grande alegria que eu estou vivenciando, né? Então, ele está desenhando, essa história ela acontece num outro planeta. E aí, na pesquisa que ele vai fazer, ele descobre que o filme Duna, alguém aqui já ouviu falar desse filme? É um filme muito famoso, do final dos anos 60, depois ele foi feito uma nova versão, acho que foi em 2018, fizeram uma nova versão do Duna, e que o Duna é inspirado nessa história do Mahdi. Olha que interessante, o cara leu toda essa história, achou a história muito incrível, e fez uma ficção científica chamada Duna, né, a partir dessa história. Então, o que eu queria dizer para vocês, e agora eu vou mostrar uma cena, é de que, como essa história ela desafia discursos de poder, discursos de hierarquias de mundo e de inferiorização de pessoas, ela vai motivar uma imensa produção literária, jornalística, de literatura infanto-juvenil de aventura, em que esse ser é apresentado como uma figura demoníaca, né? E aí, essa figura do Mahdi, como uma pessoa anti-ocidente, anti-modernidade, que não tem nada a ver com o Mahdi histórico, né, que eu pesquisei, que eu li, que eu conheci, essa figura do Mahdi, né, vai se construir como um grande bicho-papão, né, dos estadunidenses, das pessoas de língua inglesa, aparece num filme chamado Khartoum, A Batalha do Nilo, que eu vou pedir, que é um pequeno vídeo que eu mandei para a professora Mariana. Olá. Bom, gente, esse filme eu sugiro que vocês vejam nas plataformas, qualquer plataforma gratuita, YouTube e outras. Tem uma série de filmes feitos sobre a África nos anos 60, de Hollywood, que vale a pena ver, sabe, fazer um estudo crítico desses filmes, desse roteiro, o que esses roteiros querem falar do contexto deles e tal. Bom, esse filme ele é de 1966, e ele foi feito pelo mesmo diretor do filme Ben-Hur, o Basil Dearden, para vocês verem como é que o Sudão assustava. Chamaram o diretor do Ben-Hur para fazer o filme. E essa história é a história de quando os sudaneses, liderados pelo Mahdi, tomaram Khartoum e expulsaram os ingleses que estavam com tropas egípcias comandadas por eles do Sudão e conquistaram o Sudão. Essa história tem uma figura central nessa história, que é o general Charles Gordon, que é um general inglês
que já tinha feito guerras coloniais na China, que já tinha feito guerras coloniais em vários espaços das colônias inglesas na Ásia e na África. E se acreditava que esse general conseguiria vencer os mahdistas. E ele não só vence, como ele é morto pelos mahdistas. A cena da morte dele, gente, ninguém que é do Ocidente viu. Mas é a imagem mais recriada de uma história de europeu na África no século XX. É a imagem que ninguém viu, mas todo mundo te conta como é a imagem. Não tinha nenhum europeu lá, mas todos os europeus, até as crianças de hoje em dia, te contam como foi essa cena. Tá? Então, é a última cena em que os mahdistas estão tomando o forte que estava esse general Gordon. E aí tem vários elementos que Eduardo Said vai chamar de orientalismo. O que é orientalismo? Né? É a forma como nós, do Ocidente, olhamos os espaços do Oriente Médio e da Ásia. Mas é uma forma preconceituosa. Então, o que seria, então, orientalismo? É o conjunto dessas visões preconceituosas que nós temos do mundo oriental. O que é esse mundo oriental para o Said? É o Oriente Médio e a Ásia, né? Então, uma das formas orientalistas mais conhecidas é o orientalismo contra os árabes. E o Sudão é um país árabe. E o Sudão do Sul, não. O Sudão do Sul tem uma população da região do Vale do Nilo muito consistente. Mas a República do Sudão é uma população de origem árabe. Né? Tem os povos sudaneses, que são árabes, que vivem nesse Sudão do Norte, ou República do Sudão. Então, esse filme tem muitos elementos do orientalismo que o Said denuncia. Em primeiro lugar, né, o homem branco ele é sempre apresentado de uma forma saudável, ele é viril, ele é bonito, ele é alto, é esguio. Os árabes, os orientais, eles são disformes, eles têm olhares fanáticos, eles são negros. Eles andam como hordas, eles não são exército, e eles são motivados pela selvageria. E essa cena mostra tudo isso e mostra a última cena, ela é violentíssima contra os africanos e os asiáticos. O discurso da cena, a imagem da cena, ela é uma cena aparentemente simples, mas ela é de uma violência simbólica, de uma opressão que vocês não têm ideia. E esse filme Cartoon, ele é gravado logo após a guerra do Yom Kippur, de Israel contra os países árabes. E a ideia que se passa no mundo de cuidado, hein? O maior inimigo do mundo hoje é o árabe muçulmano, e se for africano, pior ainda. Né? E a revolta mahdista ela é uma revolta de gente bárbara. Assim como esses bárbaros do passado tomaram o Khartoum, cuidado, hein? Esses bárbaros do presente podem nos fazer mal. Então, essa história do Sudão mahdista ela é recontada nesse filme como propaganda de guerra para favorecer as intervenções dos Estados Unidos no chifre da África, aquela região que a professora mostrou, da Somália ali, do Sudão, e do Oriente Médio. Então, professora, está em inglês, mas assim, esquece o inglês. Preste atenção nas imagens, tá? São 5 minutos, mas vale a pena. Ó. Esse é o forte, com comandantes ingleses e soldados que vêm do Egito. Estavam a serviço dos ingleses. Esses que vêm correndo são mahdistas. E aí o uso da pólvora, porque era a principal munição na época, era a pólvora.
Deus é grande, cara. Entendeu? Allahu Akbar, Deus é grande, Deus é grande. Então, esse estereótipo dos muçulmanos fanáticos, né? Eles estão lutando, gritando, Deus é grande, Deus é grande. Que é uma coisa que o filme cria. E a ideia da igualdade das armas olá, gente. A ideia de que a igualdade das armas não iguala europeus e africanos, porque os africanos são sempre inferiores. E aí, os mardistas estão chegando pelo mar, por terra, mas é sempre essa ideia de que eles têm igualdade de produção, mas eles são inferiores racialmente. É uma mensagem do filme. Mensagem profundamente racista, e também na época dos movimentos de libertação na África, dos africanos. Aí a tomada do forte e vem a cena mais violenta do filme, na minha visão. Atenção, só tem o general vivo dos brancos, né? Olha a cena, esse general Gordon, que é o Charlton Heston que faz. A cena que todo mundo sabe, mas ninguém viu. Gente, olha isso. Olha o discurso dessa imagem. Gente, a cena que ninguém viu, mas todo mundo sabe dela, né? Isso que é propaganda, né, imperialista, propaganda de convencimento, né? Essa mídia, né, que já desde o século XIX, a gente que tem de gravuras já no século XIX sobre essa cena são incontáveis. Eu tinha vontade de fazer um livro sobre esta cena, que está na literatura, que está nos gibis, que está nas histórias fantásticas, que no século XX vão para os filmes, né? Que é essa ideia da superioridade moral do homem branco, a moral dele, né? Faz aquelas pessoas negras, né, se encolherem, né? Que era o discurso de guerra e o discurso de época dos Estados Unidos para a África e o Oriente Médio, né? Infelizmente, a gente está vendo esse discurso de volta, né? Nessa situação mais recente que está acontecendo. Uma coisa também que eu queria passar, se a professora conseguir abrir, eu fui indicada em 2022 para um prêmio por causa do meu livro pela Academia de Ciências Sudanesa. Eu ia a Khartoum
fazer uma apresentação do livro e iria fazer um debate com os estudantes de história sobre esse livro. Mas no dia que eu ia, começou a atual Guerra Civil Sudanesa, que ganhou uma proporção terrível, né? Em que sentido? Vocês devem ter visto na TV, em 2019, todo um movimento que houve no Sudão, com o fim de uma ditadura de mais de 50 anos, do Omar al-Bashir, e todo o movimento das mulheres querendo democracia, querendo eleições, querendo ter representações, das meninas da universidade, das docentes, né? Puxando toda uma série de reivindicações, e que, segundo a ONU, seria a eleição com o maior número de representantes que a África teria conhecido, né? Mais de na esfera central, seriam mais de 5.000 representantes. Né? Então, uma ideia de um governo amplamente participativo que o Sudão jamais teria visto. O que vai acontecer é que os militares dão um golpe contra os civis e, em 2023, tem o golpe em cima do golpe. Quer dizer, que o grupo dos militares racha, justamente querendo, entre esses militares, mais poder. Um desse grupo dos militares se articula ao grupo Wagner, que atua na Ucrânia, e consegue armas através do grupo Wagner, cedendo o ouro das minas de ouro sudanesa para o grupo Wagner. Então, o grupo Wagner vende armas para os sudaneses, consegue ouro e compra armas de maior potência para usar na guerra da Ucrânia. Olha como os conflitos se articulam, gente. E no dia que eu ia receber o prêmio, foi o dia que recomeçou essa guerra civil e muitos estudantes foram presos, torturados, professores perseguidos, muita gente teve que fugir, o departamento de História da Universidade de Khartoum foi fechado, né, impôs-se a censura, e no dia que eu estaria voltando de Khartoum, foi o dia que o Fantástico me convidou para falar da Guerra Civil Sudanesa. Por quê? Não pela Guerra Civil Sudanesa, porque tinha um grupo de jogadores brasileiros presos lá numa situação difícil. Eu até conversei com os rapazes, né, pelo Skype, lá na Globo. Eu fiz uma entrevista de mais 3 horas e só aproveitaram 5 minutos das 3 horas que eu falei, né? Mas eu queria pedir ajuda da professora, se ela pudesse tocar o vídeo. E aí me chamaram para falar, né? E eu conta essa história, né, que é um território tão insubmisso e tão difícil dos europeus controlarem, que é a única situação na África que é chamada de condomínio. Quando a gente vê o mapa colonial da África, né, tem a colônia tal, colônia tal, colônia tal, e essa região é o chamado condomínio anglo-egípcio. Por quê? Os ingleses, com tropas egípcias, controlam esse espaço, mas fazem acordos com as elites sudanesas. Por quê? Porque é um território insubmisso. Então, tem uma história de uma altivez desse espaço, de enfrentamento desse espaço muito grande. E aí, o que os ingleses vão fazer para investir? Vão administrar o Sudão em distritos. Então, o distrito do norte, que tinha uma forte presença muçulmana, a língua árabe é colocada como uma forma de participação da vida civil. Condomínio. O Sudão teve um estatuto colonial que nenhuma outra região teve. Foi o único caso de um condomínio anglo-egípcio. Os egípcios saíram em 1924 e a independência dos britânicos veio em 1956. Mesmo numa região marcada pela instabilidade política, o Sudão se destaca por ser ainda mais instável do que os vizinhos e profundamente dividido. O norte ele permanece tendo o árabe como uma língua central de comunicação, de administração, da vida do trabalho, e no sul se tinha uma outra elite regional, e até para se distinguir do norte, instituíram o inglês como língua dessa região. Desde a independência, quem se manteve mais tempo no poder foi o marechal e ditador Omar al-Bashir. Em 1989, ele deu um golpe num governo eleito e assumiu, de fato, a presidência em 1993. Foi durante o governo dele que uma parte do país se separou, em 2011, dando origem ao Sudão do Sul. E também, sob a ditadura de al-Bashir, aconteceu um conflito sangrento no oeste do país, a Guerra de Darfur. Para
combater em Darfur, al-Bashir estimulou uma milícia paramilitar brutal, hoje chamada de Forças de Apoio Rápido. Os rebeldes em Darfur foram massacrados, mas com o governo em frangalhos, o ditador al-Bashir acabou deposto em 2019 num golpe militar. Se tem movimentos sociais importantíssimos que não suportavam mais a ditadura do Bashir, que querem mudança, que não querem novos governos militares. Um governo juntando civis e militares chegou a tomar posse, mas em 2021 veio um novo golpe. E agora os golpistas racharam, um golpe dentro do golpe. De um lado, as Forças Armadas Regulares do general Abdel Burhan. Do outro, a milícia que se formou na Guerra de Darfur, liderada pelo também general Mohamed Dagalo. E foi no meio desse conflito tão complexo entre facções militares rivais de um mesmo governo que foram pegos os 9 brasileiros do time de futebol Al-Merrikh, moradores da capital. E também uma militar do Brasil, que está na Força de Paz da ONU, numa região especialmente esfacelada pela guerra, o Darfur. Os 2 primeiros dias foram muito intensos, as tropas trocaram muito tiros, muitas explosões, um poder de artilharia muito forte. A gente está a cerca de 800 quilômetros da capital Khartoum e o único meio de chegar por aqui é por aeronaves da ONU. Hello, comandante Liliana, da Marinha do Peru. Gabriela, você pode entrar para verificar que tudo está listo para poder ser evacuado. É o que todos os estrangeiros no Sudão esperam, uma brecha para conseguir escapar. As autoridades e as organizações envolvidas estão aguardando aí uma garantia, né, de uma trégua, de um cessar-fogo temporário. No contato mais recente com o Fantástico, às 7h30 da noite, o técnico Heron Ferreira disse que depois de percorrer 70 quilômetros, o ônibus com 10 brasileiros ficou 6 horas retido num posto policial. E agora segue viagem superlotado, com pessoas que os policiais colocaram para dentro. Agora a gente vai pegar 14 horas para chegar na divisa entre Sudão e Egito. Aguardar para que tudo corra bem nesse período aí. Enquanto os brasileiros procuram sair, a professora Patrícia pede para a gente se lembrar também do povo sudanês, que vai ficar e que ela tanto admira. Há milhões de pessoas, milhões de civis buscando viver, construir esse cotidiano, que elas estão resistindo, que elas não querem desistir, elas querem que o Sudão se torne democrático. Obrigada, pessoal. Então, só para a gente retomar aqui, esses tipos de programa, né, chamam a gente só para a gente dar o contexto histórico de uma visão afropessimista a respeito do espaço, né? Mas e essa história de golpes militares, se eu fico só pela história dos golpes militares, eu não vejo a riqueza cultural e social, né, desse espaço que é tão importante. Então, foi o que eu falei para ele, você pode recortar minha fala à vontade, desde que no final você coloque essa observação que eu falo da resiliência do povo, da luta do povo, né? E eu iria para conversar com alunos de história sobre o meu livro, ia ser uma tarde literária que eu ouvi jovens sudaneses debatendo o meu livro, e isso não pôde acontecer, né? E eu termino assim essa minha apresentação para que vocês possam conversar comigo um pouco, dizendo isso, né? O esforço da alteridade, o esforço da diferença, de aprender com a diferença, nos coloca capazes de olhar a nossa própria realidade de uma forma que a gente jamais percebeu.